A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui para fazer a segunda parte do nosso devocional, Palavra de Deus, que se encontra no livro de Sofonias, capítulo 3. Nós já fizemos a leitura, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu vou estar estudando juntamente com vocês. Fiquem ligados, amém? Em nome de Jesus, pois essa palavra é uma palavra muito forte, uma palavra de extrema importância para nós nos dias de hoje. Então, como eu já fiz a leitura, eu vou só relembrar o versículo, o primeiro versículo e o tema, para que você possa lembrar. Então, nós vamos fazer a leitura do tema primeiro, que diz assim: reprovação e exortação para com Jerusalém. Então, já de início, eu quero dar um entendimento a respeito desse tema. Primeiro começa com a palavra reprovação. Do que se trata a palavra reprovação? Eu vou usar o exemplo, amém, para que você possa entender. Quando fazemos coisas erradas, somos reprovados, né, em nossas atitudes ou em situações, vamos supor, no colégio. Se você não se saiu muito bem durante o seu ano, você pode ser reprovado. Diante desta palavra reprovação, estamos falando do povo de Deus, o povo que estava na cidade de Jerusalém, a qual eles estavam cometendo muitas abominações, muitas coisas que estavam fazendo com que o Senhor reprovasse as atitudes deles. Então, o que acontece? Através desse tema, podemos entender que o Senhor estava reprovando as atitudes do povo de Jerusalém e também estaria, através do profeta Sofonias, trazendo uma exortação para com Jerusalém. Então, a exortação é uma correção, amém? A exortação é algo que, a princípio, vemos como uma palavra dura, né, por meio do profeta. E ali o Senhor vai falar o que vai acontecer com eles, né, em relação àquilo que eles estavam fazendo, né? Então, aqui o tema diz reprovação e exortação, ou seja, as atitudes do povo de Jerusalém, do povo de Deus, estavam sendo reprovadas pelo Senhor. Então Deus usa o profeta ali para exortar o povo do Senhor, amém? Vale lembrar que não é uma nação pagã que está sendo exortada, e sim o próprio povo de Deus. Isso é muito triste, né, irmãos? Ser reprovado pelo Senhor. Eu creio que eu e você gostaríamos de ser aprovados pelo Senhor nas nossas atitudes, mas, porém, como sabemos, muitas das vezes, né, não somos pessoas que andam verdadeiramente na presença de Deus para coisas que agradam ao Senhor, né? O pecado nos afasta de Deus. Então somos reprovados pelo Senhor quando nós queremos andar lá no mundo. Eu deixei aqui um estudo, né, para vocês esses dias, falando sobre não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo, né? Então, quando nós andamos conforme o mundo, acabamos sendo reprovados pelo Senhor, né? E aí acabamos o quê? Sendo o quê? Exortados, né? Mas a palavra de Deus diz lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 31 ao 33, o seguinte: os ouvidos que atentam à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. Versículo 32. O que rejeita a correção menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria e, precedendo a honra, vai a humildade. O que eu quero dizer com essa palavra é em Provérbios capítulo 15, versículo 31 ao 33. Que quando nós somos reprovados ou exortados pelo Senhor de algum modo, pela palavra, pelos profetas, né? É porque o Senhor nos ama. Então, se o Senhor me repreende ou me exorta, é porque Ele me ama e Ele quer o melhor para mim. A Bíblia diz que o Senhor corrige a todo aquele a qual Ele tem por filho. Então, devemos aceitar a correção, devemos aceitar a exortação do Senhor, porque como todo filho precisa de disciplina. Não podemos viver uma vida sem disciplina, sem a obediência, né? Então, o que acontece? Esta reprovação e exortação para com Jerusalém era para o próprio bem deles, porque o Senhor estava expondo agora
tudo aquilo que estava trazendo esta reprovação. Amém? Eu gosto de explicar bem o tema, porque dentro do tema você já consegue entender do que Deus vai falar no meio de todo o contexto. Amém? Então, como eu já respondi para vocês aqui, a reprovação e a exortação é necessária. Então, o livro de Provérbios que nós lemos agora, ele fala para a gente que a gente deve dar ouvido, né, e atender à repreensão, porque isso nos daria o quê? Fazer morada no meio dos sábios. Não podemos viver como tolos, irmãos. Temos que andar com sabedoria na terra. Também ele fala no 32 que os que rejeitam a correção menospreza a própria alma. Então, se nós somos repreendidos e não tomamos uma atitude, né, diante do Senhor, continuamos na mesma maneira que nós estamos vivendo, nós traremos sérios castigos sobre as nossas vidas. Foi assim com o povo de Deus que não quis dar ouvido aos profetas, né, a palavra de Deus por meio dos profetas. Então, se atenta nessa palavra, amém? Aceita a correção, aceita a exortação, porque ela primeiro corta para mim e depois corta para vocês que estão ouvindo. Palavras de exortação e correção é bom para todos, amém? Toda criança, ela é corrigida. Se uma criança não é corrigida, o que acontece com ela, irmãos? Ela fica rebelde, né? E depois é difícil, né, de consertar. Mas há poder no nome de Jesus para consertar todas as coisas, amém? Então, o que eu quero dizer é isso, mais ou menos isso. Porque somos filhos e temos que, sim, aceitar a correção do nosso Pai, amém? Que é Deus. Também fala que o temor do Senhor ensina a sabedoria. Então, quando nós queremos ser pessoas sábias, que andam realmente nos caminhos do Senhor, precisamos ter o temor do Senhor, porque o temor do Senhor nos impede de fazer algo que não poderíamos fazer. Não estou dizendo que nunca mais nós iremos pecar, não. Estou dizendo que o temor nos ajuda. Então tenha o temor do Senhor, amém? Explicando aqui brevemente aqui o tema para que nós possamos compreender todo o texto, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro versículo está falando uma coisa muito séria e importante, amém? Que vai começar a dizer quais são os motivos da reprovação do povo de Deus que morava lá na cidade de Jerusalém. Todos nós que já acompanham um pouquinho aí o estudo da Bíblia sabem que o povo de Deus ficou, né, de castigo, vou dizer entre aspas, assim, eles foram castigados pelo Senhor pela rebeldia, por todas as práticas abomináveis que o Senhor já havia dito desde o início da história, né, do nosso povo, digo o povo de Deus, que Ele sempre deixou leis para que nós pudéssemos seguir, para que a nossa vida andasse de uma maneira, né, em obediência, tá bom? Então, lendo o livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Ai da rebelde e contaminada, da cidade opressora. Olha o que acontece. Aqui já começa dizendo no 3, versículo 1, ai da rebelde. Então, vocês lembram que eu disse? Um filho desobediente, ele se torna um filho rebelde. Então, a cidade de Jerusalém, ela era como uma filha, ou um filho, né? Vamos dizer assim. A cidade de Jerusalém era uma cidade de filhos rebeldes. E ele diz, ai da rebelde e contaminada. A cidade em si não era contaminada, mas as pessoas, né, estavam o quê? Corrompidas, contaminadas. Não por algo físico, mas espiritual, né? Eles estavam se contaminando, se corrompendo, de maneira a qual aqui diz ainda no mesmo versículo 1, da cidade opressora. Ou seja, o povo de Deus era para ser exemplo para outras nações, só que eles não estavam sendo exemplo para nenhuma nação. Eles estavam andando de maneira rebelde e também se contaminando. Se contaminando com o que? Talvez você se pergunte. Se contaminando com o pecado. Tudo o que o Senhor já havia dito desde lá do começo, através das leis, eles se deleitaram. Se deleitaram no pecado, não quiseram ouvir a voz de Deus, se tornando o quê? Rebelde. Aqui diz rebelde, contaminada, e a cidade se tornou também o quê? Uma cidade opressora. Versículo 2 diz, não obedeceu a sua voz,
ele está dando, o profeta aqui, esta palavra de reprovação e exortação para com Jerusalém por meio de Deus. Deus dá ali a sabedoria para o profeta falar. Deus fala com o profeta e o profeta fala com o povo. Continua assim nos mesmos caminhos, né? Ainda hoje Deus levanta e continua levantando pessoas para exortar o povo dele, né? Trazer ali arrependimento. A maneira como o Senhor fala conosco por meio dessa palavra é para que nós venhamos a nos arrepender e não andar como o povo de lá, de Jerusalém, andou, para que não soframos, né, o mesmo castigo que eles sofreram, de ir para o cativeiro babilônico e ficar ali 70 anos, né, de consequência da desobediência. Amém? Aqui diz, não obedeceu a sua voz. Então o Senhor falou, porém eles não ouviram. Então eles se tornaram o quê? Rebeldes. Aqui diz também, não aceitou o castigo. Quando eu li para vocês em Provérbios capítulo 15, versículo 31 ao 33, ali tem mais ou menos se eu pudesse dar um tema para esses 3 versículos, seria aceita a correção. No caso do povo de Deus, ali no 2 diz que eles não aceitaram o castigo. Você já viu uma criança que não aceita um castigo de algo que ela fez muito errado e ela fica batendo, vamos dizer assim, batendo boca, ou retrucando, ou fazendo com os ombros para cima, vamos lá, assim, né? Entender melhor? Não aceitou, não quis saber, não deu a mínima, né? E ainda diz ainda no mesmo versículo, não confiou no Senhor e nem se aproximou do seu Deus. O que nós entendemos através do versículo 2? Que em primeiro lugar eles deixaram de obedecer à voz de Deus. A gente sabe que aquele que obedece à voz de Deus, ele anda num caminho, né, condizente ali com o que Deus tem para nós, que é Deus nos levar a um caminho estreito, a um caminho que nos leva à salvação. Quando eles não obedecem à voz de Deus, eles vão andar o quê? Perdidos. Uma pessoa sem direção, ela anda o quê? Perdida. Imagina, vou dar um exemplo. Se você vai para uma cidade, você não tem um mapa, como você vai andar sem uma direção, né? Então você vai ficar perdido naquela cidade. Você não pode ficar pedindo informação para qualquer pessoa. Você é uma pessoa que está conhecendo a cidade a primeira vez. Não é assim? É um modo de exemplo aqui para vocês entenderem. Então, quando eles não obedeceram à voz do Senhor, eles perderam o direcionamento e começaram a andar conforme a vontade deles, segundo o seu coração. E a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. Então, devemos sempre estar ouvindo a voz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Eu esqueci de retratar aqui também a respeito do primeiro versículo, quando ele fala ai da rebelde, né? O que é o ai da rebelde? É quando você fala para um filho seu, ai, 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 se você não obedecer, o que vai acontecer, né? Vai sofrer um castigo. Então o ai viria uma dor, viria um tempo sobre o povo de Deus do ai do Senhor. A Bíblia está cheia de ais, né, do Senhor aqui, dentro da palavra. E a cidade sofreria um ai do Senhor. Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor, não passamos pelo ai do Senhor. Quando nós decidimos andar no caminho que Ele predestinou para nós andarmos em obediência, não sofremos os ai do Senhor, né? Os ais, né, do Senhor. Então, devemos sempre atentar para a voz do Senhor, amém? Só recapitulando isso aí. Ali no 2, eu ainda vou continuar, diz que eles não confiaram no Senhor. E você se pergunta talvez, não confiaram em Deus? Como assim não confiaram em Deus? A gente está falando sobre uma cidade que já não estava mais obedecendo à voz do Senhor. Então o que acontecia? Se eles não estavam mais confiando no Senhor, em quem eles estavam confiando? A gente sabe que o povo de Jerusalém se voltou para a idolatria. E o que aconteceu? Desde o início Deus já havia falando através dos mandamentos que não deveriam se prostrar, prestar culto aos outros deuses, porque isso era idolatria. Então, se eles não estavam mais confiando no Senhor, em quem eles estavam confiando? Eles estavam colocando a sua confiança nas estátuas, nos deuses, né? Na idolatria, nas coisas pagãs, né? Ocultismo e assim por diante.
né? E o que acontece? A gente vê aqui que eles não confiaram no Senhor por isso, né? Eles começaram a confiar em pau, em pedra, em madeira, né? E seguindo assim as outras nações, as tradições das outras nações, que eram as religiões pagãs, vamos dizer assim, amém? Então o que diz aqui ainda? E diz aqui, e nem se aproximou do seu Deus. Deus usava por diversas vezes os profetas, né, para corrigir ali o seu povo e trazer ali a palavra de Deus sobre o que viria a acontecer caso o povo não obedecesse. Sofonias não foi o primeiro e nem foi o último, né, dos que anunciaram, e até hoje existe profetas sim no nosso meio, não estão escassos, irmãos. Os profetas estão no nosso meio. É que muitas das vezes nós não damos ouvidos aos profetas, né, aos servos e aos profetas do Senhor. A palavra de Deus diz, se eu não me engano, em Amós, que o Senhor ele não faz nada sem antes anunciar aos seus servos, os profetas, né, o que vai acontecer, irmãos, para com aquele povo, aquela nação, caso eles não se arrependam, né? Então aqui diz que eles não se aproximaram de Deus. Então quando veio a exortação, eles não se arrependeram. Então Deus permitiu, pela desobediência e a rebeldia do povo dele, a trazer o castigo e assim trazer Nabucodonosor. Foi permissão do Senhor que viesse à cidade de Jerusalém e assolasse aquela cidade e queimasse o templo e tantas outras coisas a qual você e eu já conhecemos, né? Trouxe o ai do Senhor, né? Realmente sobre Jerusalém. Jerusalém ficou inabitável, né? E nós vamos falar um pouquinho disso nos versículos seguintes, amém? Versículo 3 diz assim: os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Então, o que quer dizer isso? Os príncipes de Jerusalém, que eram os filhos dos reis, eles eram como quem? Leões rugidores. E também diz aqui que os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Os príncipes aqui, em primeiro lugar, que ele está falando, são como leões rugidores. As pessoas tinham medo dos príncipes. Já viu um leão rugindo? Você teria medo. Eu teria medo. Eu tenho medo de leão, né? Nunca vi um, mas causa espanto. O leão ele não fica miando, ele ruge, irmãos. Então os príncipes eles eram assim. Você lembra que no primeiro versículo disse que a cidade estava sendo como uma cidade opressora? Se você ouvir o rugido de um leão e você estiver perto, você vai se sentir o quê? Oprimido. Não é verdade? Você vai ficar acuado, querendo fugir, se esconder, não é verdade? Então as pessoas, né, tinham como os príncipes leões rugidores no meio da cidade. Então os príncipes causavam espanto no meio de Jerusalém. Quando nós olhamos para o reinado dos reis de Israel, os quais reinaram, alguns foram retos, alguns foram levianos, alguns se corromperam, alguns caminharam em justiça, em retidão em seu reinado, que é o que Deus espera de cada rei, né? Ali não, os próprios filhos dos reis, eles eram como esses leões rugidores. Amém? E agora vai falar dos juízes. Olha só que sério, irmãos. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Ou seja, os juízes não eram justos. Eram como aqueles que roem o osso até acabar e não deixar nenhuma carninha para o dia seguinte. Ou seja, extorsão, opressão, né? Ou seja, em vez de eles julgarem com justiça, eles julgavam com injustiça. Por isso que fala que não deixava os ossos para amanhã. Amém? Versículo 4. Agora vai falar dos profetas e também dos sacerdotes. Escuta só. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Em primeiro lugar, aqui vai falar no 4 sobre os profetas, que eles eram levianos. Um profeta dizendo sobre os profetas. Mas eles eram profetas de Deus? Não. Os profetas,
Esses aqui eram levianos. E eu quero dizer para você o que é os levianos, amém? E leviano significa assim, que julga ou procede irrefletidamente, também precipitadamente, e que também que age sem seriedade, ou seja, os profetas já não eram mais sérios. Eles eram desajuizados, desorientados, insensatos, imprudentes, irresponsáveis, a ponto também de dizer aqui que as palavras semelhantes a leviano são tolo. Imagina isso no meio da cidade. Então os profetas, aqui o profeta Sofonias, aleluia, louvado seja Deus, estava falando que os profetas eram tolos, os profetas eram insensatos, imprudentes, né? Homens aleivosos. Vou trazer agora o que significa a palavra aleivosos, tá bom? O significado para essa palavra aleivosos, vou fazer de maneira bem rápida, são aqueles que são traiçoeiros, que engana, que também usa de fraude, ou seja, os falsos profetas, né? Agindo de modo enganoso. Então aqui o profeta Sofonias está dizendo que eles eram deste modo, levianos e aleivosos. Aqui diz ainda, no mesmo versículo 4, os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. No tempo passado, Deus levantava sacerdotes para fazer o quê? Expiação pelos pecados do próprio povo de Deus. E também eles faziam expiação do pecado da cidade e também até mesmo dos reis, né, e príncipes, né? Aqui diz que os sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Era para os sacerdotes terem sido o que? Exemplos dentro da cidade de Jerusalém. Você vê que o Senhor já tinha levantado os sacerdotes, mas por que os sacerdotes não estavam posicionados para fazer expiação? Por que teve esse regresso, vamos dizer assim, esse regresso na cidade que Deus escolheu para colocar o nome dele? Ou seja, Deus levantou o sacerdote fazia a expiação dos pecados, o povo era perdoado, né? Quando os próprios sacerdotes se corromperam, aí começou a ter uma decadência ainda maior, porque esperava-se dos sacerdotes que eles fossem exemplos, mas eles profanaram a casa de Deus. Como que eles profanaram a casa de Deus? Trazendo o que era profano, trazendo coisas, né, que não era para trazer, contaminando dia após dia o lugar que era para ser santo. Aleluia, louvado seja Deus. Então eles acabaram fazendo violência à lei. Deus levantou no tempo antigo o servo dele, Moisés, que trouxe as leis de Deus para que o povo seguisse e andasse na obediência das leis, para que eles pudessem viver uma vida debaixo da autoridade de Deus, né? As leis, os mandamentos de Deus são regras para nós ainda no dia de hoje. Não devemos desconsiderar nenhuma lei, mas sabemos que vivemos debaixo de uma graça, mas não nos dá o direito de vivermos uma vida fútil e uma vida desregrada, ou seja, sem regra. Então, quando Deus deixou as leis para o seu servo Moisés, era para que eles seguissem a palavra de Deus, a ordem de Deus. Moisés também falou para Josué não se apartar dele, ele não se apartar do livro desta lei, nem para a esquerda nem para a direita. Louvado seja Deus. Em Josué capítulo 1, versículo do 7 a 8, diz isso, que Moisés falou para ele meditar nele, né, na palavra de Deus, nas leis de Deus, de dia e de noite, para que ele tivesse o cuidado de fazer conforme toda a lei que o servo dele, né, o Moisés, tinha ordenado. Não se desviasse nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente ele
fosse conduzido, né, por onde quer que ele andasse. Amém? O que eu quero começar trazendo aqui para vocês é o seguinte, diante de alguns versículos a qual nós já estudamos. A primeira lição que fica para mim e para você é obedecer à voz de Deus. Não ser como o povo da cidade de Jerusalém. Não ser rebelde. Quando o Senhor te corrigir, aceite a correção. Mude as suas atitudes, né? E quando o Senhor te repreender, entenda que é para o teu próprio bem. Amém? Deus, Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele nos repreende. Quando nós repreendemos os nossos filhos, não é porque a gente odeia os nossos filhos, é porque a gente quer o bem dos nossos filhos. Então, a outra dica também que eu deixo aqui para você, e a instrução que eu deixo para você, não deixe de confiar em Deus. Não apostate da sua fé, não abandone a sua fé para seguir outros deuses. Eu conheço pessoas e também já ouvi falar de muitas pessoas que deixaram a fé cristã para seguir os outros deuses, ou seja, isso é uma apostasia da fé, apostatação da fé. Então, não deixe Deus por nada, não deixe a sua fé em Deus por nada. Ah, mas Deus não faz aquilo que eu quero, então eu vou recorrer a outras coisas. Como eu disse, as outras coisas são pau, pedra e metal. Elas não podem fazer nada por você, elas têm olhos, mas não veem. Elas têm ouvidos, mas não ouvem. Elas não ficam em pé nem sozinhas mesmo, se não tiver ali algo para estruturar. Dentro deles não há vida, né? E ali tudo é ocultismo. Lá é tudo coisa pagã. Lá é tudo idolatria. Então, não deixe o seu Deus para confiar em outro Deus. Amém? Obedeça ao Senhor, se aproxime-se de Deus a cada dia, porque o povo de Deus não se aproximou de Deus. Quando Deus exortou, quando Deus reprovou as atitudes deles, eles não se arrependeram. Quando nós vamos repreender um filho nosso, eles não gostam a princípio. Na verdade, eles não gostam de ser repreendidos. Nós mesmos não gostamos de ser repreendidos, mas quando é a partir do Senhor nos repreender, ou um irmão, né? Tem pessoas que não gostam de ser repreendidas nem pelo próprio irmão da fé, né? O irmão da igreja, uma irmã da igreja. Se você está no pecado e você é repreendido, aceite a exortação. Analisa, não julgue aquele que está te corrigindo, porque às vezes ele está te corrigindo para o teu próprio bem, né? Para o teu próprio bem. Então, obedeça a Deus. Aproxime-se de Deus a cada dia. O povo de Deus não se aproximou, não se arrependeu. O castigo veio. O ai do Senhor veio sobre aquele povo. A outra coisa que eu também quero deixar para vocês. Eles deixaram Deus. Então não deixe Deus. Se relacione com o seu Deus. Busque intimidade com o seu Deus. Amém? Não viva do teu jeito. Procure agradar a Deus e não as pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Essas são as primeiras lições e dicas para você aplicar. Porque não adianta a gente ler a palavra, glória a Deus, aleluia, e não lembrar de aplicar. Então eu conheço aquilo que eu preciso mudar. Então eu preciso aceitar a correção de Deus, examinar a mim mesmo todos os dias, não só mesmo no dia da Santa Ceia. Por quê, irmãos? A cada dia nós pecamos, a cada dia nós falhamos. Você sabe disso. Cada um conhece o teu pecado, cada um conhece aquilo que tem que mudar. Não abandone a Deus. Não deixe que o Senhor venha te reprovar. Não deixe que o Senhor venha pesar a mão sobre a sua vida. Amém? Porque muitas das vezes as pessoas acham que porque Deus não corrigiu naquela hora, não fez o ai do Senhor naquele momento em que nós cometemos o pecado, acha que Deus não vai fazer nada. Você tem que ter isso em mente, que ainda dá tempo, né? A palavra de Sofonias eu coloquei até no tema lá do Stories. Ainda dá tempo para se arrepender. Só que a cidade de Jerusalém não se arrependeu. Eles não quiseram aceitar a correção, eles não quiseram aceitar o castigo. Mas eles tiveram que pagar o preço da desobediência. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, leiam a palavra de Deus. Ela traz clareza para nós, nos dias de hoje, a andar realmente nos caminhos do Senhor. Vamos obedecer ao Senhor.
Eu sei que eu coloquei aqui para vocês que a gente estaria estudando. Aleluia, louvado seja Deus. Do versículo 1 ao versículo 20. Porém, se eu estender esse vídeo, talvez você não consiga assistir ele todo, né? Se eu fosse um pouco além. Por quê? Porque quando eu vou jogar para o YouTube este vídeo, quando dá mais de 30 minutos, fica um pouco difícil para salvar no meu arquivo. Então eu vou mandar esse. E caso vocês queiram a parte 2, coloca aqui nos comentários. Gostei desse estudo, quero ir até o fim. Traz o estudo até o final pra gente. E aí eu vou colocar dos versículos seguintes, amém? A pressa, irmãos, não é a gente estudar toda a Bíblia, né? Dentro de um ano, vamos supor assim. É a gente estudar mesmo que seja um pouco, entendendo. Não adianta eu trazer todos os versículos aqui no período de 1 hora, vamos dar um exemplo. E eu não conseguir explicar para você de uma maneira que você possa aplicar. Senão vai ser muita informação. Eu sei que em 30 minutos nós estudamos apenas alguns versículos, mas eu creio que ficou de muita valia para você nos dias de hoje, como nós devemos proceder, diferentemente do povo de Jerusalém. Então, eu gostaria de saber de você que está aí me ouvindo. Gostaria da parte 2 deste estudo? Gostaria que eu trouxesse realmente todo o contexto do livro de Sofonias capítulo 3? Deixa aqui, gostaria, me interessei, quero saber o que mais Deus estava reprovando no meio daquele povo, que era o povo de Deus. Amém? Porque eu não quero enfatizar os outros versículos para que não fique muito extenso. Amém? O que eu vou fazer agora é finalizar com uma oração. E você que gostou desse vídeo, já deixa o seu like, curte, comenta, compartilha, fica para a oração final, para que a gente possa orar a Deus, para que o Senhor possa nos ajudar a aplicar a palavra de Deus e aceitar a sua correção e a sua exortação, porque é importante que eu e você estejamos em nome de Jesus, andando na linha, irmãos, vamos andar na linha, no caminho reto, não vamos seguir caminhos tortuosos como o povo de Deus, amém? Então não deixe de comentar aqui, parte 2 em nome de Jesus, tá bom? Para que eu saiba que vocês querem sim a continuação desse estudo, amém? Eu creio que ficou de bom entendimento, mastigamos bem a palavra de Deus, porque muitas das vezes lemos, não entendemos nada, e isso é por conta que nós não aprofundamos, temos que dedicar tempo para estudar a palavra de Deus, amém? Agradeço a você que ficou até aqui, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse entendimento da Tua palavra. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Nos ajuda a andar nos caminhos do Senhor. Jesus nos guia pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Pai, perdoa as vezes que nós fraquejamos, procedemos mal. Perdoa se alguém aqui de nós, meu Pai, um dia apostatou da fé, meu Pai, para seguir o mundo, para seguir outros deuses. Senhor, eu não sei até onde vai chegar, Senhor, este vídeo. Que o Senhor venha dar o crescimento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, expandindo a vidas, entrando, Senhor, dentro do sistema do YouTube, Pai, para que vidas sejam alcançadas, Senhor, através dessa mensagem. O Senhor venha trazer arrependimento nos nossos corações, para que não soframos o castigo a qual veio também sobre o povo da cidade de Jerusalém, Pai. Eu suplico a Ti a Tua misericórdia. Suplico a Ti, Senhor, em nome de Jesus, pelo Teu perdão, sabendo que Jesus tem poder de nos libertar, sabendo que Jesus tem poder de nos motivar e nos ajudar a se arrepender verdadeiramente. Limpa-nos, Senhor, de todo o nosso pecado, nos purifica, nos lava no Teu sangue, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, pois são muitas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos alinha, nos redireciona ao caminho que leva à salvação. Tira aqueles que estão nos caminhos tortuosos, perdoa os seus pecados e falhas, Senhor. E nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia das nossas almas. Nos ajuda a buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse estudo, por esta compreensão. Em nome de Jesus. Meu Pai, aquilo que eu não posso fazer, Senhor, faça por mim, meu Pai, em nome de Jesus.
Pai, converte-nos, Senhor, verdadeiramente. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que confessa e abandona o seu pecado encontra no Senhor perdão e misericórdia. Então eu te suplico, Pai, tende misericórdia. Jesus, liberta essas vidas, Pai. Liberta, Senhor, as nossas vidas da escravidão do pecado. Nos lava no teu sangue e nos purifica. Em nome de Jesus. Que o castigo do Senhor não venha sobre nós. Que possamos nos arrepender para que o castigo não venha sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Pai, toma cada vida em tuas mãos. Abençoa cada um que vai assistir este devocional, ouvir, meu Deus, compartilhar. Que venha ali deixar, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Juntamente comigo, o compartilhamento desta mensagem a outras vidas que precisam ouvir e receber esta palavra em nome de Jesus. Pai, desde já te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, o teu perdão, a tua misericórdia. Jesus, continua conosco no dia de hoje, em nome de Jesus. Desde já agradeço. Amém. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, você que ouviu essa mensagem, que recebeu esse áudio, recebeu esse devocional, me ajuda em oração, me ajuda compartilhando, deixando seu like, comentando parte 2 em nome de Jesus, porque assim eu reconheço que vocês querem terminar de estudar o capítulo 3. Amém? Porque senão vai ficar muito extenso e assim vou ficar sendo uma pessoa, bem cansativa, em relação a conteúdo. Então nós estamos aqui pregando a palavra de Deus e é importante que nós conheçamos a palavra de Deus. E só conheceremos se nós lermos e estudarmos a palavra de Deus. Fiquem todos na paz. Não deixem de comentar, compartilhar e deixar o seu like. Fiquem todos na paz. Até uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.